dúvida sobre o Quebec. Bom dia a todos, a todas e a todos. Peço desculpa pelo pequeno atraso. E vamos dar início agora ao terceiro dia do nosso Intergrade, o ciclo de palestras internacionais da graduação da Universidade Federal de Sergipe. É uma iniciativa da Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com a CORE, e ela visa fomentar a internacionalização discente na Universidade Federal de Sergipe e, entre outras coisas, apresentar algumas possibilidades de intercâmbio em algumas regiões do mundo. Na segunda-feira à noite, nós tivemos a professora Ana Qiao, da China, que falou sobre possibilidades de estudo na China, e hoje o Rafael Badrig se disponibilizou a estar aqui conosco nessa manhã, chuvosa em Aracaju, para falar sobre as perspectivas da internacionalização acadêmica no Canadá, o caso do Quebec. Rafael, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Mais uma vez, desculpa pelo problema técnico. E só lembrando, gente, que ao decorrer da apresentação, vai passar a lista de presença. E só quem assinar a lista de presença vai ganhar o certificado de apresentação. Rafael, a bola agora está contigo e eu vou passando aqui os slides para você. Tá fechado? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Rafael. Eu sou egresso da Universidade Federal de Sergipe, portanto é muito interessante, né, estar fazendo essa palestra aqui hoje para vocês. Fico bem contente. Agradeço aos colegas aí pelo convite. Eu me formei em Relações Internacionais aí na Universidade Federal de Sergipe. Então, hoje eu vou falar sobre as perspectivas de internacionalização acadêmica na província canadense do Quebec e, brevemente, sobre os estudos nessa província, para quem tem interesse em fazer um mestrado, um doutorado lá, eventualmente, ou estudar francês, por exemplo. Pode passar, por favor, Diego. Obrigado. Deixo aí já de cara para vocês nossos contatos e nossas redes sociais. Eles vão aparecer ao final da minha apresentação, então não precisa correr. Vocês podem seguir a gente para ver o que a gente faz. Nós cobrimos diversos setores aqui no Brasil. Eu já explico o que é um escritório do Quebec, fora do Quebec, obviamente. E eu sou atualmente adido para assuntos públicos, culturais e educacionais no escritório do governo do Quebec, aqui no Brasil, que fica na cidade de São Paulo. Pode passar, por favor. Bom, primeiramente, vocês estão vendo esse mapa aí, ele ajuda a dar uma dimensão da política externa do Quebec. Uma diferenciação interessante que a gente precisa fazer o Canadá é uma federação, assim como o Brasil, mas no Canadá, as províncias, né, que são os homólogos dos estados, elas possuem muito mais autonomia em diversos setores. Por exemplo, o ensino superior é uma competência provincial no Canadá. Cada província tem seu sistema de ensino superior. A língua oficial de cada província é também uma competência provincial. Cada província tem sua língua oficial, escolhe sua língua oficial. E política externa, obviamente o Canadá, a federação, faz a política externa, mas também as províncias podem realizar uma política externa autônoma. Não é o caso somente do Quebec, mas outras províncias do Canadá também possuem representações em todo o planeta. O Quebec é a província que possui mais representações no mundo, né, a província canadense, obviamente, com 34 representações em 19 países. Vocês podem ver aí que a maioria dessas representações fica na América do Norte, na Europa Ocidental e no leste asiático, ali na China, Coreia, Japão, Singapura. Mas existem outras, na América Latina, vocês estão vendo aí Colômbia, Havana em Cuba, São Paulo, são 3 na África e na Índia também uma. Então, ainda que não seja uma rede enorme de representações diplomáticas, para uma província é algo bem impressionante. Pode passar, por favor. E o Quebec, falando rapidamente aí para quem não conhece, a maior província do Canadá em território, tem aproximadamente 8,5 milhões de habitantes,
equivale ao estado do Amazonas, é um pouco maior que o Amazonas, né, que é o maior estado brasileiro, 7 vezes São Paulo, 3 vezes a França, muitas vezes Sergipe, né, infelizmente não consegui atualizar a apresentação para colocar quantas vezes equivale o território de Sergipe, mas com certeza é muitas vezes. E tem 4 estações bem definidas, né? A gente associa sempre o Canadá ao inverno, mas é sempre bom lembrar que a primavera é muito bonita, o verão é muito quente e o outono ele é bem marcante, né? Com a queda das folhas, a mudança da natureza em todo esse período. Pode passar, por favor. Uma nação, uma língua. O ponto de partida, né? Pode passar também, por favor, para falar do Quebec é lembrar que o Quebec fala francês, tem o francês como o seu principal idioma, como língua materna mesmo. Eu sei que automaticamente nós associamos Canadá à língua inglesa, mas partes do Canadá tem o francês como a principal língua materna. Lembra lá no começo que eu falei que cada província escolhe seu idioma oficial? No Quebec, o único idioma oficial é o francês. A maioria das províncias do Canadá terão o inglês como língua oficial. O Novo Brunswick, que é uma província pequenininha, que fica ali do lado do Quebec, e ali para o Oceano Atlântico, tem o inglês e o francês como línguas oficiais, mas no Quebec a única língua oficial é o francês. E o Quebec é a única província do Canadá que tem o francês como a única língua oficial. É o idioma do trabalho, do comércio, dos negócios por lei. Aproximadamente 80% da população fala francês como língua materna, 95% como língua materna, segunda, terceira, e estudantes e imigrantes beneficiam, né, de cursos gratuitos de francês. Quebec é uma sociedade extremamente diversa, aberta à imigração, estudantes internacionais. Por volta de 14% dos quebequenses nasceram fora do Canadá, o que é um número bem expressivo. E a província do Canadá com o maior número de pessoas trilingües, que falam 3 línguas, geralmente o inglês, o francês e mais uma. Pode passar, por favor. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a internacionalização no Quebec e logo em seguida eu passo para falar sobre os estudos no Quebec para estudantes internacionais. Eu trouxe alguns QR Codes para vocês escanearem, como o tempo ele é curto e tem muitas informações, é só pegar o celular, escanear e dar uma lida no link depois. O Quebec orienta sua política externa através da sua visão internacional e, mais especificamente falando de Brasil e América Latina, através da sua estratégia territorial para a América Latina e para o Caribe, né, para as Antilhas. E eu coloquei alguns trechos, né, que destacam a importância da língua francesa e a importância dessa região para as relações internacionais do Quebec. Como eu falei, o Quebec tem 4 representações na América Latina, Cidade do México, Bogotá, São Paulo e Havana, em Cuba. E o Brasil é um dos países prioritários na América Latina para a ação internacional do Quebec, seja em comércio, seja em cultura, seja em língua francesa, enfim, de várias maneiras. Pode passar, por favor. Agora, especificamente entrando em redes universitárias, o Quebec tem 2 grandes importantes que possuem sede em Montreal. A primeira é a Organização Universitária Interamericana, a UI, ou UI, que tem 4 línguas oficiais, inglês, francês, português e espanhol, claro. E é uma organização que visa agrupar universidades de todas as Américas. 34 universidades no Brasil fazem parte, a UFS ainda não. São mais de 350 nas Américas, ou seja, praticamente 1/10 dos membros vem do Brasil, mas tem membros dos Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colômbia, enfim, América Central inteira. E a cada 2 anos eles realizam o Congresso das Américas em Educação Internacional, que é o maior congresso interamericano em internacionalização acadêmica, o segundo maior de todas as Américas, quando a gente considera congressos em educação internacional, ficando apenas atrás do NAFSA dos Estados Unidos, por razões óbvias. Mas eles têm vários projetos para as universidades que são membros, eles têm várias plataformas para acelerar a internacionalização de uma instituição de ensino superior, e eles possuem sede em Montreal, né, que é a metrópole do Quebec, dentro da Universidade de Montreal, que é a maior universidade de língua francesa do mundo. Novamente, quem tiver interesse, é só pegar o celular, escanear e dar uma lida depois. Pode passar, por favor.
agora falando do Centro da Francofonia das Américas, que é um organismo que é do governo do Quebec, mas que visa promover a língua francesa em todo o continente americano. Vocês começam a ver que na política externa do Quebec existe muito essa interamericanidade, né, de pensar no continente americano, de colaborar com os Estados Unidos, com a América Latina, especialmente com os países prioritários na América Latina, que eu comentei, México, a Colômbia e o Brasil. Novamente, tem um QR Code para vocês escanearem. O Centro da Francofonia das Américas tem um mandato de promover a francofonia e o ensino de língua francesa nas três Américas, né, Norte, Central e Sul. Eles têm uma biblioteca online com mais de 12 mil livros escritos em francês por autores das Américas, seja autores que escreveram em francês diretamente, do Haiti, do Quebec, da Guiana, da Guadalupe, Martinique, enfim. E também de autores latino-americanos dos Estados Unidos que têm obras traduzidas ou que escrevem diretamente em francês. É totalmente gratuito. Eles têm várias iniciativas para a juventude, como a rede de embaixadores da Francofonia das Américas. Eles apoiam os congressos de professores de francês do Brasil, inclusive o Congresso Nacional de Professores de Francês de 2019 foi em Aracaju, foi aí na UFES, e eles apoiaram esse congresso. Esse ano será em Brasília, eles apoiam também toda a parte acadêmica de letras francesas, estudo de literatura francesa, francófona, perdão, não francesa, e tem várias parcerias com instituições locais, como alianças francesas, enfim, para financiar projetos dentro do continente americano. Pode passar, por favor. Sobre a Agência Universitária da Francofonia, que é um organismo que é subsidiário da Organização Internacional da Francofonia, também possui sede em Montreal, dentro também do campus da Universidade de Montreal, assim como a OUI que eu apresentei. Uma associação mundial em estabelecimentos de ensino superior, possui mais de 1.000 membros em 119 países, existem 20 membros no Brasil. Aí eu fiz essa apresentação semana passada aqui em São Paulo e acabou ficando, as instituições daqui de São Paulo que fazem parte, mas em Sergipe nenhuma ainda faz parte, mas temos desses 27 membros que ficam na região nordeste do Brasil, e eles apoiam a francofonia científica, a pesquisa acadêmica em língua francesa, a formação de professores e, enfim, de diferentes meios para apoiar o desenvolvimento acadêmico em língua francesa. Pode passar, por favor. Agora, falando também sobre a Associação Internacional de Estudos Quebequenses. É um organismo também do governo do Quebec que apoia e financia pesquisas de quem pesquisa o Quebec, de maneira geral, pelo mundo. Literatura, política internacional, língua francesa, energia, enfim, florestas, recursos hídricos, várias possibilidades. Novamente, tem um QR Code aí, quem tiver interesse é só escanear. A vice-presidente da Associação Internacional de Estudos Quebequenses, inclusive, ela fica no Brasil, ela é professora na UFBA, na Federal da Bahia, e é um organismo bem interessante. Se tem alguém aqui assistindo a gente que pesquise sobre o Quebec, para diplomacia, literatura, enfim, qualquer outra coisa, é interessante tornar-se membro, porque dá acesso a várias fontes de financiamento para projetos. E a membresia custa a partir de $25 canadenses por ano. O dólar canadense está em 3,7 reais, então vai dar nem 100 reais por ano para tornar-se membro. E tem várias bolsas e concursos destinados para quem faz parte dessa rede. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar também sobre os estudos no Quebec, convidando vocês para, eventualmente, estudarem no Quebec, fazer um mestrado, um doutorado. Enfim. Por que escolher o Quebec? Né? Primeiramente, a excelência em ensino superior, tem várias universidades que são extremamente conceituadas no Quebec, no Canadá como um todo. É um ambiente intercultural e linguístico muito estimulante. Você pode estudar em francês, mas também em inglês.
oferece, né, uma alta qualidade de vida, segurança pública, as despesas de custo, no geral, de estudos e manutenção, né, o custo de vida, são das mais competitivas na América do Norte, é mais barato estudar no Quebec do que em outras províncias do Canadá, e se comparar então aos Estados Unidos é bem mais barato, e cada vez mais temos brasileiros lá, né, entre 2014 e 2019, houve um aumento de 70% no número de brasileiros no ensino superior quebequense. Obviamente, em 2020 esse número sofreu uma queda com a pandemia, mas é previsto que até setembro desse ano o número já volte ao que era em 2019. O Brasil é o maior emissor de estudantes internacionais latino-americanos para o Quebec, e, enfim, existem outras vantagens que eu vou falar já já sobre as bolsas e outras possibilidades. Pode passar, por favor. Aqui tem uma rede universitária do Quebec, como vocês podem ver aí o mapa, né, do Quebec. A maioria dos estabelecimentos fica em Montreal, mas também temos estabelecimentos no Quebec, que é a capital, não confundir Quebec província, Quebec cidade, nós representamos a província como um todo, é igual São Paulo, Rio de Janeiro, México, Cidade do México, enfim, tem o mesmo nome, tanto a província quanto a capital. A maior cidade, porém, é Montreal, né, que é a metrópole quebequense, a segunda maior cidade do Canadá, só depois de Toronto. Existe, como vocês estão vendo, né, vocês podem estudar em francês ou em inglês, majoritariamente em francês, mas tem ótimas instituições em inglês, inclusive aquela que é tida, né, pelos rankings internacionais, pelo menos, como a melhor universidade do Canadá, que é a McGill, é em inglês e fica em Montreal, mas tudo, engenharia, tem a Polytechnique, a administração pública tem a HEC, Montreal, mineração, medicina, saúde, ciências da vida, biologia, ciências marinhas, ciências humanas e sociais, floresta, letras, ensino de língua francesa, tudo é possível estudar no Quebec. São 18 universidades. Pode passar, por favor. Critérios linguísticos, geralmente, se você vai estudar em francês, o nível exigido é o B2, que é o intermediário avançado. Nas alianças francesas, vocês fazem esses testes, o DELF, o DALF, o TCF, que são testes de proficiência, então, geralmente isso é exigido pelas instituições de ensino superior. Se for em inglês, aí vai passar para aqueles outros testes, né, o TOEFL, o IELTS, o Cambridge, às vezes, não sempre. E sempre também existe a possibilidade, né, de fazer um estudo de francês no Quebec, passar algumas semanas em uma escola de verão. Várias universidades oferecem isso para aprimorar o francês e desenvolvê-lo mais rapidamente. E sobre bolsas e auxílios financeiros, existem atualmente mais de 100 acordos interuniversitários de cooperação entre o Quebec e o Brasil. Várias universidades brasileiras possuem convênios com universidades do Quebec, o que dá a possibilidade a vocês de fazerem uma mobilidade de 6 meses, 1 ano, sem pagar nada e aproveitando os créditos quando vocês retornam. Existem bolsas de faculdades, bolsas de performance, de redação de teses. No doutorado, as taxas acadêmicas elas são muito reduzidas, então é muito mais barato você fazer um doutorado lá do que um mestrado ou uma graduação. Sai assim um valor que ele é bem mais baixo quando comparado aos Estados Unidos ou ao resto do Canadá. É um valor similar ao valor europeu para fazer um doutorado, né, uma taxa anual que você paga, mas que é uma taxa que ela é mais simbólica do que propriamente para financiar 100% dos seus estudos. Você pode participar remuneradamente em grupos de estudo, você pode trabalhar meio período ou até mais do que 20 horas por semana. Seu visto de estudante vai te permitir trabalhar enquanto estuda, e trabalhos pagam bem no Canadá. Como falta gente, né, tem uma penúria de mão de obra muito grande. Mesmo quem estuda 20 horas por semana e à noite trabalha, sei lá, como garçom, garçonete, enfim, para complementar a renda, os salários são bons, são bem mais altos do que na Europa, por exemplo. Para regiões do interior do Quebec, né, interior entre aspas, fora da região metropolitana de Montreal, há bolsas para realmente capilarizar os estudantes internacionais que vão para lá, para que eles não fiquem somente na região metropolitana de Montreal, mas que eles estudem em outras instituições. Além disso, eu deixo algumas bolsas aí para vocês, o ELAP, o Métier d'Avenir, o BCI-PQE, o Fonds de Recherche PBE. São bolsas destinadas a brasileiros e latino-americanos no geral. E eu falo rapidamente também sobre a francização.
eu não sei se tem um último slide que eu coloquei sobre a francização ou não. Será que você pode passar, por favor, Diego, só para eu confirmar? Não, então volta, perdão. A francização é um programa do governo do Quebec que quem vai passar mais de 6 meses lá recebe aulas gratuitas de língua francesa. Ah, tem o cônjuge recebe também. Ah, tem o filho, Rafael. Se tiver de 5 a 16 anos, o filho ou a filha recebe também aulas gratuitas do governo de língua francesa para aprimorar. Então, não é uma bolsa, não é dinheiro, mas obviamente é um auxílio para se adaptar ao local, aprender o idioma local e é gratuito. Então, acho que a gente pode passar para as dúvidas já. Eu termino aqui minha apresentação, para ficar no tempo, inclusive, acho que ficou ok. Fiquem à vontade para perguntar aqui, será um prazer responder vocês. Muito obrigado, Rafael, pela exposição. Rafael, eu fiquei com uma dúvida também. No caso, a inserção no mercado de trabalho, lá na região do Quebec, a pessoa pode trabalhar e estudar ou ela fica, digamos, entre aspas, limitada com apenas a bolsa para receber? Não, como eu falei, o visto de estudante te dá a possibilidade de trabalhar 20 horas, independentemente de ter bolsa ou não. Entendi. 20 horas em condições normais, mas pode ser até mais. Tem alguns casos específicos que pode passar das 20 horas. Por exemplo, durante as férias você pode trabalhar em tempo integral. Durante feriados, finais de semana, você pode trabalhar como se fosse tempo integral, 8 horas por dia. 20 horas que eu falo é por semana, tá, gente? Não é 20 horas por dia, esqueci de falar isso, mas acho que ficou claro. E não tem problema nenhum. E como eu falei, né, falta gente e então os salários são bons, no geral, para quem vai trabalhar meio período. Entendi. A Caroline de Lara está perguntando se você percebe nessa relação do trabalho no Quebec a absorção dessas pessoas que vão trabalhar tanto no Quebec, mas também no Brasil. Como essa qualificação profissional acaba sendo vista, se você acha que... Sim, os cursos universitários superiores, né, mestrado, doutorado, quando você vai, e aí varia de província para província, mas tem uma regra geral, assim, entre aspas, no Canadá, que é que você vai com o famoso PTPD, né, que é a permissão de trabalho pós-diploma, que é o PGWP, que é mais conhecido pela sigla em inglês. Se você vai fazer um mestrado, você fica lá 2 anos, digamos, e você pode ficar por mais 2 anos lá com um visto de trabalho aberto, podendo trabalhar. Então, é possível você ficar lá depois trabalhando e, eventualmente, quando você já tiver mais tempo trabalhando lá, empregado, você pode aplicar para residência permanente, sim, no Papagolis, aqui no Canadá. O Edu, da nossa audiência, nos pergunta: quais os meios mais comuns para termos contato com as oportunidades dessas bolsas? Eu coloquei alguns nomes lá, então recomendaria pesquisar esses nomes, Sim. Porque no Canadá e no Quebec não existe um organismo centralizado, digamos assim, como tem na França, que tem o Campus France, ou na Alemanha, que tem o DAAD, que faz geralmente essa gestão de bolsas e candidaturas, né? Elas são mais pulverizadas, mais centralizadas. Então, seria interessante olhar diretamente com esses organismos ou com as universidades, todas essas questões de bolsa. Edu, a apresentação do Rafael vai ficar aqui disponível na TV UFES, tu pode assistir novamente ou mandar um e-mail para o gpe.prograde@academico.ufes.br, que aí a gente repassa alguma informação que o professor deixou conosco. A Marta Regina pergunta: bom dia, professor. Adorável sua palestra. A minha dúvida é: em Quebec existe a obrigação do college, como em Alberta, mesmo para pessoas já graduadas no Brasil? Como se daria para fazer um mestrado lá? Não, se você tem o diploma de graduação,
é ok. Obviamente, se você quiser trabalhar, eu não sei qual é a sua área, mas se você quiser trabalhar, talvez precise revalidar. Sei lá, área geralmente de saúde, engenharia, direito, com certeza, precisa revalidar para trabalhar, mas para fazer um mestrado não precisa não. E, inclusive, como eu falei, né, cada província do Canadá tem autonomia para criar o seu sistema de ensino superior. A do Quebec é única no mundo, assim, assim, né, só existe lá, que existe o que chama de CEGEP, que fica entre a escola e a universidade, então pré-universitário. Mesmo que você tivesse o diploma de ensino médio aqui, você não precisaria fazer esse CEGEP. Lá é considerado que o diploma de ensino médio brasileiro, ele equivale, né, ao diploma desse CEGEP, e você pode ingressar no ensino superior para uma graduação. Mas já tendo o diploma de graduação, não, você faz mestrado, doutorado, enfim. Mas, como eu falei, para estudar. Se for para trabalhar, aí muda muito a regra, então precisaria verificar o caso especificamente. Entendi. Algumas pessoas estão mandando pergunta aqui sobre uma coisa que aconteceu ontem, Rafael, que é um problema técnico. Gente, quem assistiu a palestra ontem não vai perder o certificado, sabe? A gente vai emitir o certificado para todo mundo. No caso, Rafael, dessas áreas digamos, ciências humanas, ciências biológicas e tal, eu vi, né, na sua apresentação que é muito amplo as possibilidades. Uhum. Mas, no caso, tu acha que tem uma área ou outra que os brasileiros adentram mais? Tipo, será a galera de tecnologia, que estuda exatas, está indo mais? Como é que você vê isso? Para estudo, Para estudo. trabalho... tá. Então, muita coisa envolvendo tecnologia, pesquisa, inovação, isso aí tem muito brasileiro que vai. Tem muito brasileiro que vai também para ciências humanas, sociais, no geral, exceção de direito, porque a gente entende, né, que é bem complicado passar de um para o outro, mas e também em engenharia, tem muitos brasileiros em engenharia, e tudo que envolve muita pesquisa, laboratório, biológicas, assim, tem muitos brasileiros que vão para lá. Então, seriam essas as principais áreas, digamos assim. A Andressa Freitas de Souza pergunta: em relação à burocracia de ida de um brasileiro ao Quebec, você considera essa burocracia muito complexa? Sim e não. Não, porque, por exemplo, se você vai estudar, você faz todo o processo online, né, de candidatura nas universidades, tudo isso online, tudo digitalizado. Mas a gente recomenda que você comece a planejar com certa antecedência, porque uma vez que primeiro você precisa ser aceita, Andressa, na universidade. Uma vez que você tem essa carta de aceite, perdão, vocês vão precisar tirar um CAQ, que é o Certificado de Aceitação do Quebec, tira online também, e o visto de estudante do governo do Canadá. Então, precisa do visto de estudante, precisa da carta de aceite, e são coisas que não acontecem de um dia para o outro. Então, você precisaria, né, ter todas essas informações, documentações já em dia. Uma outra coisa, questão linguística. Se você quer estudar lá inglês ou francês, já começa a pensar num teste de proficiência, que precisa geralmente do teste de proficiência para comprovar que você fala inglês ou francês para estar estudando no ensino superior, quebequense. Então, é uma coisa a pensar. Outra coisa, a tradução juramentada de histórico, diplomas, enfim. Você vai precisar traduzir o seu histórico ou o seu diploma de graduação para o inglês, para o francês, enfim, depende do programa que você escolher. E é pedido um tradutor juramentado, né? Eu não sei se a Core oferece um diploma em inglês, um histórico em inglês. Na minha época, não fazia isso quando eu estudei na UFES, mas não sei se agora tem. Mas precisa ter um documento oficial ou uma tradução juramentada emitida em língua inglesa ou francesa para estudar. Então, são coisas que você precisa pensar e já deixar preparado, né? E talvez até o seu diploma já ver aí. O meu, eu fiz isso, eu nunca precisei utilizar, mas o meu diploma de graduação é meu histórico, da UFES, em português,
é sempre interessante levar num cartório também, reconhecer de acordo com a apostila diária, que aí você já deixa ele meio preparado, assim, para possíveis revalidações lá no futuro. Então, é bom já estudar fora uma preparação que não é do dia para o outro. Então, é interessante que vocês comecem já a fazer pelo menos as condições minimamente necessárias, né? Que é a língua, fazer essa tradução juramentada e começar a pesquisar os programas que te interessam. Sem o idioma não tem como, né? Não dá para ficar usando o Google Tradutor ou o Chat GTP toda hora, né? Nesse sentido. Rafael, você falou muito, né, que praticamente 15% das pessoas que vivem no Quebec não seriam tão nascidas no Quebec, né? Tá me escutando? Sim, eu desativei meu áudio aqui sem querer, desculpa. Essa recepção aos imigrantes, aos estrangeiros, no caso, por parte das pessoas, você sente que as pessoas são muito acolhidas? Como é que você vê isso? Sim. Bom, o Quebec, a gente costuma dizer que ele está na América do Norte e ele tem o melhor do mundo americano e europeu, digamos assim. Fala francês, historicamente foi uma porta de entrada para colonizadores, né, tanto ingleses quanto franceses, via o Rio São Lourenço, que é a principal via de acesso ali à parte nordeste da América do Norte, aos Grandes Lagos, ao resto do Canadá, ao nordeste dos Estados Unidos. Então, ele mistura coisas assim interessantes das diferentes regiões. Por ter uma cultura latina, de origem latina, né, eles foram colonizados inicialmente pela França, tende-se a haver uma similaridade bem interessante entre o Quebec e a América Latina que a gente constata trabalhando aqui. É uma sociedade aberta, como vocês viram, né? Praticamente 15% da população não nasceu no Canadá e mora no Quebec. Então é muito aberta a imigrantes internacionais, está acostumada a receber estudantes internacionais, né? São mais de 60 mil estudantes internacionais por ano que o Quebec recebe, em uma população de 8,5 milhões de habitantes. Então é um número muito expressivo. Então sim, existe a infraestrutura e o costume de receber imigrantes, estudantes internacionais, isso já há décadas. A Andresa Freitas de Souza manda outra pergunta, no caso, em relação a oportunidades para quem ainda está cursando a graduação, existe algo? Ou somente para quem já é formado? Tá, essa pergunta, deduzo que você está fazendo sua graduação na Federal de Sergipe, então eu recomendaria perguntar ao CORE. Se existem convênios, quais são as possibilidades durante a graduação, né, para você fazer uma mobilidade, um intercâmbio. Mas se não, existem as escolas de verão das universidades, né, que algumas possuem bolsas, inclusive, geralmente é para praticar e estudar o francês. Então, a resposta é sim, existem possibilidades, mas verifica com o CORE quais são os convênios existentes com o Canadá, com o Quebec, para você ter uma ideia melhor, né, do que você pode fazer. Pessoal, a lista de presença já foi postada. Quem tiver perguntas para o Rafael, aproveita que ele está aqui. Já foram umas 4, 5 perguntas, a gente já está aproveitando a oportunidade de conversar com ele, dessa possibilidade do Quebec, que é o Canadá é sempre um país que chama muita atenção, né, de nós brasileiros. Rafael, você quer retomar algum ponto, deixar mais uma vez o seu contato? Não, somente agradecer, convidar quem participou a seguir a gente nas redes sociais, mandar as perguntas por lá ou pelo e-mail que eu deixei aqui. Como comentado, né, a apresentação fica aqui, fica gravada no YouTube, então quem tiver interesse é só voltar a assistir. E é isso, agradeço demais o convite, né, eu sou nascido aqui em São Paulo, mas eu morei em Sergipe por quase 15 anos, né, então é um prazer conversar com vocês e participar aqui do evento da UFES, e aproveitem, a dica que eu dou é aproveitem as oportunidades acadêmicas que vocês têm enquanto estão na graduação, seja de idiomas sem fronteiras, seja para fazer mobilidade via CORE, seja para aproveitar oportunidades de internacionalização acadêmica que a gente chama, né, de at home, que seria no campus,
aí da UFES, interagir com os estudantes internacionais que estão aí. E é isso. Muito obrigado pelo convite e qualquer coisa a gente responde depois para vocês. Um prazer. Valeu, Rafael. Muito obrigado. Gente, lembrando que o Intergrade continua agora às 13 horas, e não às 14, como foi ontem, às 13 horas, só vou não confundir. O professor Fernando Cardoso vai falar sobre as possibilidades e experiências no mercado de trabalho da TI nos Estados Unidos. Então, fiquem atentos e atentas. Mais uma vez, muito obrigado ao Rafael, muito obrigado ao comparecimento. Rafael, a Glória Stephanie tá mandando aqui quase 15 anos em Sergipe, eu achando que você tinha uns 20 e poucos. Gente, a lista de presença já passou. Muito obrigado a todos, a todas e a todos, e nos vemos à tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.